Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, maravilha, maravilha! Muito bem, carreiras jurídicas, estamos aí felizes, animados. Uau, que animação, né? Vamos lá, gente, ó, antes de tudo, venham comigo. A mensagem do dia, a frase do bem, né? Vamos a ela aqui. Não, professor, eu não quero. Quer sim, lógico que quer. Vamos lá, uma frase bem bacaninha. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha, essa frase é legal, ó. Legal. Você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Ó, Johnny Depp, né? Esse ator aí que interpretou vários personagens, por exemplo, Edward Mãos de Tesoura. Ele também interpretou lá o Capitão Jack Sparrow, né? Do Piratas do Caribe. Esse cara aqui, na verdade, gente, ó, pra quem é mais antigo, né, que nem eu, pra quem é mais vetusto que nem eu, o Johnny Depp, ele fez um seriado bem antigo, da década de 80, lá o Anjos da Lei, né? Um seriado bem antigo. Se você lembrou dessa primeira versão do Anjos da Lei, né? É porque você já tem alguns carnavais, assim como quem vos fala. Se você não lembrou desse seriado, não é um novo filme não, não. Anjos da Lei, tá? É um antigo. Fique tranquilo que você ainda está na flor da idade. Mas enfim, legal, né, gente? Você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Johnny Depp, legal, gostei. E aproveitar o gancho, os meus contatos, para que vocês entrem em contato aqui, gente. Vamos lá, ó. Contato e tal, tudo bem. Aula de hoje, nós vamos finalizar o tema serviços públicos. Gente, material caseiro completinho. Já tratamos do que? Dos conceitos de serviços públicos, do conceito, da classificação, formas de prestação, diferenciamos institutos da concessão, permissão, autorização. Gente, é um manual caseiro completinho. Venham comigo aqui, ó. Vamos agora aqui no item 4 tratar do que, coleguinhas? Dos princípios que norteiam o serviço público, gente. Quais são os princípios que irão nortear a prestação do serviço público? Tudo bem, gente? Então, princípios que se aplicam exclusivamente aí à prestação de um serviço público. Vamos colocar aqui então, volta para cá, voltou, foi. Vamos lá. Opa, tá aqui. O primeiro princípio que eu destaco é esse princípio aqui, ó. Princípio da eficiência. Gente, o princípio da eficiência nós já estudamos quando nós estudávamos o quê? Os princípios constitucionais explícitos que regem lá o direito administrativo, tá? Esse princípio aqui é previsto onde, ó? Lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. Não se esqueçam do quê? Princípio da eficiência na prestação de serviços públicos. Já entende? Esse princípio, ele prevê que o serviço público tem que ser eficiente. É o mais por menos, é o mais por menos. O que eu disse na aula sobre isso, hein? Que o entendimento moderno é que eficiência na administração pública é a soma do quê? Só para relembrar, da eficácia. Então, um serviço público eficiente é eficaz, é a soma aqui da eficácia, mas a eficiência. Eficiência em sentido estrito, né? Eficiência propriamente dita, sentido estrito. E também a eficácia mais eficiência no sentido estrito, mais a soma aqui da efetividade. Então, entendimento moderno, hein? O que é eficiência na administração pública? Eficiência, professor? Aqui, ó. Eficácia mais eficiência propriamente dita, né? Sentido estrito, e a efetividade. O exemplo que eu dei na aula foi esse aqui, ó. Programa de saúde objetivando vacinar 100 mil crianças. Legal. Nós vacinamos a 100 mil crianças. Foi o quê? Foi eficaz. O que é ser eficaz? Fazer o que foi proposto. Vacinamos a 100 mil criancinhas. Legal. Nós vacinamos em menos tempo, com mais qualidade e menos custos. Foi eficiente propriamente dito. Ó. Eficiência propriamente dita. Vacinamos a 100 mil crianças. Eficaz. Vacinamos em menos tempo, mais qualidade e menos custos. Além de eficaz, foi eficiente na eficiência propriamente dita. E além de tudo, nós erradicamos a epidemia. Foi o quê? Foi efetivo. A efetividade é o êxito. Fazer o que foi proposto. Eficaz. Em menos tempo, mais qualidade e menos custos. Eficiência propriamente dita. E o êxito, no meu exemplo, erradicar a epidemia, efetividade. A soma disso, o princípio da eficiência na administração pública, ok? E não se esqueçam também de um detalhe, gente, ó. Esse princípio aqui só foi inserido, só foi positivado na Constituição após a emenda 19 de 98, tá? Aquela emenda constitucional de número 19 de 98. Até 98, qual que era o sistema, qual que era o modelo de gestão pública que o Brasil adotava? Modelo burocrático de origem alemã, lá do Max Weber. Para o Max Weber, que criou a administração pública burocrática, o que era uma boa administração pública, uma boa gestão pública?
aquela administração pública que tinha eficazes sistemas de controle, justamente para evitar o quê? A lesão aos cofres públicos. Só que tanto carimbo, tanto selo, torna a administração pública muito morosa, muito cara. Eis que surge, em meados aí do século XX, segunda metade, a administração pública gerencial, que flexibiliza o controle e prioriza e mira os resultados. Serviço público eficiente, tá, gente? Então, se perguntarem em prova, ó, o princípio da eficiência na prestação de um serviço público decorre de que modelo de gestão pública? Modelo gerencial, que aqui na administração pública federal, ele foi implantado em 98 com a emenda 19. Legal. Vamos prosseguir. Gente, temos outros princípios, tá? Temos aqui também, gente, ó, o princípio da participação. Gente, o princípio da participação dos usuários. Participação dos usuários. A gente tem a própria Constituição Federal. O que ela estabelece? Própria Constituição Federal estabelece o quê? Que a administração pública deverá criar mecanismos que garantam uma cogestão de uns serviços públicos, ou seja, a gestão também será feita pelos usuários. Ou seja, é fundamental que eles tenham meios para participar na gestão do serviço público. Por exemplo, denunciando uma irregularidade, denunciando um abuso de poder. Princípio da participação. É fundamental que a administração pública garanta meios de participação do usuário na prestação do serviço público. Por exemplo, um canal direto pela internet, uma linha telefônica onde a gente pode ligar, né, para fazer uma sugestão, uma reclamação, enfim. Ok? É isso aí. Princípio da participação. Temos mais um princípio, são vários. Temos aqui também, gente, o princípio, ó, importante esse, da continuidade, princípio da continuidade na prestação de serviços públicos. Princípio da continuidade na prestação dos serviços públicos. Gente, tem esse princípio aqui, o que ele determina? Que o serviço público seja prestado de forma perene. Nós queremos uma prestação perene. O que é uma prestação perene? Contínua. Ô, Polícia Militar, eu quero você 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ah, não, nós folgamos aos domingos. Não, tem folga não. 24 horas por dia e 7 dias por semana, segurança pública. Só que atenção, hein? Esse princípio, ele proíbe que a administração pública interrompa ou suspenda a prestação de um serviço público. A pergunta, esse princípio é absoluto? Será que a administração pública nunca poderia suspender a prestação de serviço público? Não. Esse princípio ele é relativo. Ele é relativo por quê? Tem certas exceções onde a própria lei autoriza que a administração pública suspenda a prestação de serviço público sem afrontar tal princípio. Então venham comigo, vamos lá, gente, ó. Quais são as exceções? Quais são as mitigações ao princípio? Quais são as exceções ao princípio da continuidade na prestação de serviços públicos? Primeira exceção está aqui, gente, ó. Inadimplência do usuário. Inadimplência do usuário. Então a primeira exceção está aqui, ó. Inadimplência do usuário. Naqueles serviços públicos que são remunerados diretamente, ora por uma taxa e ora por uma tarifa, para que a administração pública ela preste para quem pague, ela não pode arcar com a gratuidade. Ok, gente? Então, se o usuário for inadimplente, a administração pública, após notificá-lo, ela vai o quê? Ela vai suspender a prestação, ok? Cuidado. Isso se dá nos serviços públicos individuais, cuja remuneração é direta, ora por uma taxa e ora por uma tarifa, ok? Agora, nos serviços públicos gerais, onde a remuneração é indireta por impostos, você pagando imposto ou não tem direito. Princípio da solidariedade. Mas calma lá, professor. Então todo aquele que é inadimplente no que tange a tarifa ou a taxa, a administração pública irá notificá-lo e suspenderá a prestação? Não. Temos uma exceção da exceção. Se o devedor de uma tarifa ou de uma taxa for, por exemplo, um hospital, um asilo, uma creche, uma casa de saúde ou até mesmo um particular, que, por exemplo, em sua casa ele tenha lá uma UTI móvel, nestes casos, o Supremo Tribunal Federal, ele ponderando interesses, ele entendeu que o que pesa mais é a vida humana. Então, nesse caso, por mais que o usuário seja inadimplente, a administração pública não pode o quê? Suspender a prestação do serviço, deverá cobrar por uma outra via, sem, contudo, suspender a prestação, tá? Então, é uma exceção da exceção. Legal. Prossigamos, vamos lá.
outra exceção, gente, aqui a continuidade na prestação de serviços públicos, outra exceção. Greve dos servidores públicos civis. Greve dos servidores públicos civis. Gente, os servidores públicos civis, conforme, de acordo, o artigo 37, inciso 7, então os servidores públicos civis, de acordo com o artigo 37, inciso 7 da Constituição, esses caras têm o direito à greve. Só que é uma norma constitucional de eficácia limitada. Eles só poderiam exercer o direito à greve se fosse criada uma lei específica que regulamentasse isso. Norma constitucional de eficácia limitada. A eficácia do direito à greve dos servidores públicos civis está condicionada à criação de uma lei específica que regulamente isso. Essa lei já existe? Não. Tanto que durante anos os servidores públicos civis não puderam exercer o direito à greve, por quê? Porque faltava uma lei que regulamentasse isso. Tanto que várias categorias, vários sindicatos que representavam os servidores públicos civis, eles impetraram o famoso mandado de injunção. É um remédio constitucional que tem por intuito o quê, gente? Curar essa doença. Que doença? A morosidade do poder público em regulamentar direitos. Nesse caso aqui, o Supremo Tribunal Federal, julgando de uma vez só esses vários mandados de injunção que foram impetrados por vários sindicatos que representavam servidores civis, o STF, julgando-os, decidiu: enquanto não for criada uma lei específica que regulamente a greve dos servidores públicos civis, eu, Supremo Tribunal Federal, autorizo que eles exerçam o direito à greve e aplicarei provisoriamente a mesma lei que rege a greve dos particulares. Que lei? Essa lei aqui, gente, Lei 7783 de 89. Então, enquanto não for criada uma lei específica, 7783 de 99. Enquanto não for criada uma lei específica que regulamente a greve dos servidores públicos civis, o Supremo autoriza que eles exerçam tal direito e aplicando aí provisoriamente a mesma lei que rege lá a greve dos particulares, tá? Beleza? Muito bem. E nós sabemos que quando o servidor público civil exerce o direito à greve, nós não teremos, gente, uma integral prestação do serviço público, é uma relativização a essa continuidade, ok? Cuidado, hein? Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, ele estendeu a proibição de greve dos militares, né, que não podem exercê-la, aos policiais civis. O STF entendeu o quê? Por mais que os policiais civis, policial civil, federal, PRF, policial civil propriamente dito, guardas municipais, mas quem, gente? Agentes prisionais e demais servidores públicos civis ligados diretamente ou indiretamente à segurança pública. O Supremo entendeu que, por mais que policiais civis, eles integram o braço armado do Estado e alguns direitos de algumas categorias não poderiam se sobrepor, por exemplo, à incolumidade física, à segurança pública. Resumo da ópera. O Supremo entendeu que a mesma proibição do exercício do direito à greve dos militares também se estende aos policiais civis, tá? Cuidado com isso. Beleza? Muito bem. Prossigamos então, gente, mais uma exceção a essa continuidade. Aqui, questões aqui, questões técnicas. Por exemplo, aqui, gente, reparos técnicos, manutenções, para que a administração pública realize reparos técnicos. Reparos técnicos, ela pode o quê? Suspender a prestação, tá? Então esse princípio aqui da continuidade não é absoluto, ele admite mitigações. Vamos lá, temos mais princípios, não durmam. Princípio da modicidade das tarifas. Princípio da modicidade das tarifas. Gente, esse princípio da modicidade das tarifas estabelece o quê? Olha a pegadinha. Esse princípio, ele proíbe que se obtenha lucro na prestação de um serviço público. Errado por quê, gente? A depender do instituto que você usa para cobrar pelo serviço público, o prestador pode lucrar. Então, por exemplo, se o regime adotado é o de preço público tarifa, admite-se um lucro. O que se proíbe? Um lucro exagerado. Então esse princípio aqui não proíbe que se obtenha lucro. O que ele proíbe?
um lucro exacerbado. É fundamental que a administração pública cobre o menor preço possível pela prestação de um serviço público, preços módicos, que se encaixem no padrão econômico no bolso do usuário, tá? Beleza, vamos lá. Vamos prosseguir, temos aqui mais alguns princípios. Temos também aqui o princípio, esse aqui é bacaninho, ó. Princípio da mutabilidade do regime jurídico. Princípio da mutabilidade do RJ do regime jurídico. Mutabilidade do regime jurídico, não entendi, é fácil. Esse princípio, gente, o que ele determina? Ele fala o seguinte, ó, que o usuário de um serviço público, ele não tem direito adquirido às mesmas regras de prestação. O usuário de um serviço público não tem o direito adquirido às mesmas regras de prestação. Ou seja, a administração pública, ela poderia mudar as regras de prestação para adequá-lo ao interesse público. Exemplo, década de 80, alguns aí nem eram nascidos, mas eu já pulava com o meu pogobol verde roxo, né? Década de 80, gente. Quem é que prestava lá o serviço público de telefonia? Aqui em SC era a Telesc, em São Paulo era a Telesp, no Rio era a Telerge, em Minas era a Telemig, na Bahia era a Telebá. Eram o quê, gente? Eram estatais. Eram empresas públicas, estatais, que prestavam a telefonia. Década de 90, FHC, boom das privatizações, isso foi delegado a particulares, TIM, Oi, dentre outras operadoras. Gente, houve uma mudança total nas regras de prestação da telefonia e o usuário nada pôde fazer. Ou seja, nós, usuários, não temos o direito adquirido às mesmas regras de prestação do serviço público. A administração pode mudar aqui o regime jurídico, pode mudar as regras de prestação para adequá-las lá ao interesse público. Ok? Ela pode mudar aí a regra de prestação. Nós não temos direito adquirido a regime jurídico na prestação de serviço público, nós, usuários. Vamos lá, maravilha! Temos aqui, gente, mais um princípio, ó. Princípio da generalidade, também conhecido como princípio da igualdade dos usuários. Igualdade dos usuários. Gente, o princípio da generalidade ou igualdade dos usuários, ele prevê o quê? Que o serviço público, ele deverá ser prestado a todos com a mesma qualidade, gente. Então, a mesma qualidade que a administração pública, ela presta o serviço público, por exemplo, no Nordeste, a mesma qualidade deverá o quê? Ser observada aqui no Sul, Sudeste, a administração pública. Preste o serviço público a todos, todos devem ter acesso ao serviço público universal e com a mesma qualidade. Princípio da generalidade ou igualdade dos usuários. Última não, mas a penúltima prova aqui em Santa Catarina, para a Polícia Civil, 2014, banca FEPESE, olhem a questão de prova. Qual dos princípios dos serviços públicos determina que a prestação do serviço público será erga omnes? Prestação erga omnes para todos. Expressão em latim, erga omnes. Todos deverão ter acesso a um serviço público de qualidade. Princípio da generalidade, ok? Legal. Temos aqui também, gente, o princípio da cortesia. Gente, tem o princípio da cortesia, é fácil. Cortesia. Ele determina que os usuários sejam tratados com respeito, gente, com urbanidade. Ou a administração pública. Trate os usuários com respeito, com urbanidade, ok? Legal. Princípio da cortesia, urbanidade. Infelizmente nem sempre acontece, tá, gente? Mas temos exemplos bons também, bons exemplos. Mas vamos lá. Temos aqui também o princípio, ó, da atualidade. Princípio da atualidade. A gente tem o princípio da atualidade, ele determina que a administração pública empregue o que há de melhor na prestação do serviço público. Princípio da atualidade determina que a administração pública empregue o que há de melhor na prestação do serviço público. Equipamentos novos, instalações de ponta, pessoal treinado, princípio da atualidade. Tudo bem, gente? Comentei aqui os principais princípios, contudo aí sem esgotá-los. Qual que é a proposta aqui agora? Eu preparei algumas questões aqui, gente, que vão tratar sobre o tema em questão. Que tema? Serviços públicos. Vamos lá, cadê você? Está aqui. Serviços públicos.
Foi. Vamos lá aqui então, foi. Muito bem, cadê você? Tá aqui. Larará. Foi. Gente, aqui o artigo 175, tá? Que eu até já citei com vocês, só vamos ler aqui o artigo 175 da Constituição, ó. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único, a lei disporá sobre 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e da sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. 2. Os direitos dos usuários. 3. A política tarifária. 4. A obrigação de manter um serviço adequado. Legal. Primeira questão, vamos lá, gente, ó. Os serviços públicos podem, por sua natureza, ou pelo fato de assim dispor o ordenamento jurídico, podem ser executados pelo Estado ou por particulares colaboradores. As alternativas a seguir apresentam serviços públicos que podem ser delegados a delegados, à exceção de uma, assinale-a. Gente, a FGV aqui, ela quer que você assinale um serviço público indelegável, que não pode ser delegado a particulares. Vamos lá. Transporte coletivo, pode, não nos interessa. Energia elétrica, também pode ser delegado a particulares, não nos interessa. Telefonia, pode. Defesa nacional, gente, não, somente o Estado, né? Força Aérea, Marinha e Exército Brasileiro. Ah, mas e o Exército da Salvação? Não, gente, da Salvação não é, né? Enfim, Defesa Nacional. Serviços financeiros também podem ser delegados a particulares. Beleza? Muito bem. Tem mais aqui? Tem, vamos lá. Ao tomar conhecimento de que o serviço público de transporte aquaviário concedido estava sendo prestado de forma inadequada, causando gravíssimos transtornos aos usuários, o ente público, na qualidade de poder concedente, instaurou regular processo administrativo de verificação da inadimplência da concessionária, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. Ao final do processo administrativo, restou efetivamente comprovada a inadimplência e o poder concedente deseja extinguir a concessão por inexecução contratual. Qual que é a modalidade de extinção da concessão a ser observada no caso narrado? Só para relembrar, já falei sobre isso. Nós temos várias formas de extinção do contrato de concessão. As duas principais, encampação e caducidade. Encampação, o poder delegante retoma a prestação porque simplesmente há interesse público e não por culpa da concessionária. É fundamental o quê? Uma lei autorizativa e uma indenização à delegatária. Legal. Na caducidade, que é o caso aqui, o poder público extingue a concessão e retoma a prestação, gente. Por quê? Porque houve inadimplência da concessionária, por exemplo. Ela perdeu questões técnicas, ela perdeu as condições econômicas para prestá-lo. Inadimplência contratual, retoma o serviço pela caducidade. Que foi o caso aqui, né, gente? Então aqui foi uma caducidade. Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem sim, gente. Vamos lá. Lararará. Aqui, ó. Volta, filho. A transferência da execução do serviço público, execução, hein? E não da titularidade, da execução do serviço público. A pessoa jurídica de direito privado já existente, mediante contrato administrativo, conservando o poder público a titularidade do serviço, é caso de, calma lá então, expressões chaves, transferência da execução do serviço público. A pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, um particular, que já existe, mediante contrato. Volta aqui um pouquinho, ó. Volta aqui um pouquinho. Ah, eu não quero voltar. Quer sim, lógico que quer. Volta um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Prestação de serviço público descentralizada pela delegação ou colaboração. O ente central se mantém o titular e só transfere a execução, geralmente para particulares. Ou por uma concessão, permissão ou autorização. Legal. Então aqui será uma descentralização pela colaboração ou descentralização técnica, né? Aliás, descentralização pela colaboração ou por delegação. Desconcentração administrativa por outorga, não é outorga, e muito menos uma desconcentração. Desconcentração funcional por colaboração, não. Descentralização administrativa por delegação legal, não é por lei, não é por contrato. Descentralização administrativa por colaboração, é a D que nos interessa, mesma coisa que delegação, tá? E aí falar concentração funcional por delegação negocial,
também não é o caso não. Tudo bem, gente? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma questãozinha aqui. Eu acho que tem sim, gente. Tem sim. Vamos procurá-las. Onde que elas estão? Cadê você? Tá aqui. Mais uma questãozinha para que possamos aqui, gente, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Pegar uma outra banca aqui. Cadê você? Larará, larará. Não, aqui não tem. Deixa eu ver se tem ali. Gente, rapidinho aqui. Vamos tentar, né? Vamos ver se acha aqui mais uma banquinha. Larará. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, ó. Não, infelizmente não tem não. Gente, tem. Então vou parar por aqui então, tá? Paro por aqui. Um beijo no coração, muita paz, bons estudos e até a próxima aula. Um forte abraço e até lá. Valeu!